Graça, paz e alegria. Como é que vão as coisas? Que bom que você encontrou essa mensagem, está por aqui para acompanhar mais esta meditação que nós estamos fazendo. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por mais essa oportunidade de meditar a respeito da Tua palavra, que nós possamos entender da Tua vontade e praticar aquilo que é o Teu querer. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem é uma sequência. Na mensagem passada, que você encontra aqui no nosso espaço, nós falamos a respeito do primeiro V, envolvendo essa expectativa a respeito da vinda do Messias, do nascimento de Jesus, toda essa expectativa que estava ao redor dessa vinda dele para o mundo. Nós comentamos que naquele momento, nós comentamos na mensagem anterior, que o momento histórico era da expectativa ainda pelo cumprimento da profecia, que ele ainda viria para o mundo. Então, naquele momento, o V era Jesus vem. Seguimos com essa meditação e, mais uma vez, como fizemos na outra, nós não vamos ler um texto bíblico específico. Mas eu recomendo a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, todo o capítulo 1, bem como também os primeiros 20 versículos do capítulo 2. Lucas 1, capítulo todo, e os primeiros 20 versículos do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Faça essa leitura, vale a pena. A nossa meditação, essa mensagem está ancorada, sim, nesse texto que estamos recomendando para a sua leitura. Faça essa leitura, medite a respeito também do que o texto revela. Nós vamos comentar também, claro, várias coisas a respeito dele aqui. O texto, então, ele fala a respeito do nascimento de João, o Batista, e do nascimento do Messias, aquele que era aguardado por conta de profecia. Ele acontece. O texto revela o nascimento de Jesus. O momento histórico muda então de expectativa pelo cumprimento da profecia para ser tempo cumprido. Nasce o Salvador. Agora, era necessário que se cumprisse algumas coisas que o profeta Isaías falou em seu livro, texto que nós recomendamos na semana passada, capítulo 40, versículos de 3 a 5, aquele que seria a voz do que clamaria no deserto, aquele que iria endireitar os caminhos, e cabe a João Batista, então, cabe a João essa tarefa, essa missão. João, o Batista, é aquele que prepara o caminho para o Messias se manifestar, então ele é o cumprimento também da profecia de Isaías, e ele anuncia, prega a necessidade de arrependimento, de ajuste diante do Senhor. O seu nascimento também possui alguns fatos bem interessantes. Tem a visita do anjo também. O Gabriel vem falar com o seu pai, Zacarias. Ele é concebido no momento em que não se esperava mais que isso acontecesse, não se esperava mais que Isabel tivesse filhos, e ela então engravida de João. E Zacarias, o seu pai, fica mudo por algum tempo por ter achado estranho tudo aquilo a respeito do que o anjo estava falando para ele. Aliás, é exatamente por conta do trabalho de Zacarias, que estava no templo, que nós temos como chegar a uma conta aproximada a respeito da data do nascimento de Jesus. Ele trabalhou dentro de uma das divisões que foram estipuladas ainda na época do rei Davi. Se não houve nenhuma mudança na agenda, nós temos como fazer a conta a partir do tempo em que Zacarias estaria trabalhando de acordo com o que era definido para o turno dos sacerdotes desde a época do rei Davi, e então saber mais ou menos ali a data. Claro, não vai saber o dia exato, mas tem como saber mais ou menos a data e se aproximar do que pode ser a data. Sempre lembrando, caso não tenha mudado nada nessa agenda ao longo dos anos, desde que o rei Davi definiu para o turno do trabalho de cada sacerdote, né? João, então, o Batista, ele nasce alguns meses antes do Senhor Jesus, do Salvador. Ele vai preparar o caminho para a manifestação do Messias em Israel. Inicia então o seu ministério efetivamente um pouco antes do ministério de Jesus. Logo depois do texto de Lucas, no capítulo 1, que nós recomendamos a leitura, que relata o início da vida de João Batista, Lucas também relata o nascimento de Jesus nos primeiros 20 versículos que nós igualmente recomendamos. O Messias esperado, num determinado momento da história, nasceu. Chega o momento do cumprimento dessa profecia.
O Senhor, dessa forma, ele marca a história. E marca a história a tal ponto que ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, AC e DC. A própria história é dividida antes e depois dele, mas o meio acadêmico tenta mudar isso para era comum, antes da era comum, depois da era comum, para tentar fugir de uma expressão que parece um pouco religiosa, mas as datas são as mesmas. Não muda nada dizer antes de Cristo ou antes da era comum. Está marcando a mesma data, não mudou a contagem, não mudou a data. Era hora de pararem para pensar um pouco a respeito do que Shakespeare falou a respeito da rosa com outro nome. Muda alguma coisa? Mudar o nome da rosa? Ela vai deixar de ter maciez, perfume? Não muda nada. Não altera nada. Então, mas se querem fazer assim, ainda assim a história está dividida em antes e depois de Jesus. Nasce o Salvador, que em alguns anos ele vai marcar a história de muitas pessoas. Aliás, ele continua marcando até os dias de hoje. Marca a minha vida, marca a sua vida, tenho certeza. E pode interferir na nossa vida porque ele está vivo, amém? Ele está vivo. Aleluia, ele está vivo. E pode interferir na nossa vida. O momento histórico, então, que nós estamos falando hoje é a respeito, de fato, do nascimento de Jesus. Assim, da mesma forma como eu fiz na semana passada, propondo um exercício de meditação, de devocional, eu recomendo um exercício igualmente. Que você medite a respeito do nascimento de Jesus. Que você leia nos evangelhos, o texto de Lucas, mas leia nos evangelhos a respeito disso. E durante essa semana, medite a respeito disso. E se quiser e puder, compartilhe na área de comentários da rede social que você está acompanhando essa mensagem, algo a respeito da sua meditação, algo que o Senhor falou ao seu coração a respeito do nascimento de Jesus. Assim nós compartilhamos, mesmo que seja dessa forma, através de vídeos e mensagens e podcasts, o que quer que seja, que nós compartilhamos, mas podemos compartilhar ainda que à distância e meditando juntos a respeito da palavra do Senhor. Bom, nasce Jesus. Então, segundo Jesus veio. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.